Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei de autorização legislativa no sentido de aprovar o novo Código do Procedimento Administrativo. A Sra. Ministra da Justiça fará de seguida a apresentação detalhada desta proposta hoje aprovada no Conselho. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que procede à primeira alteração à Lei de Defesa Nacional. Com esta Lei de Defesa Nacional altera-se o normativo referente às grandes opções do Conselho Estratégico de Defesa Nacional, bem como as regras relativas à participação ou envolvimento de contingentes militares no estrangeiro, que passam a ser competências também partilhadas com a Assembleia da República. Nesta proposta ainda há também um reforço com algum significado de algumas das competências do Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, traduzindo um dos objetivos da Reforma 2020 no sentido de conferir uma maior operacionalidade à hierarquia dentro das Forças Armadas. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma outra proposta de lei que procede à alteração da Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas. São, portanto, dois diplomas complementares que serão agora enviados para a Assembleia da República, de resto têm a natureza de leis de valor reforçado, leis orgânicas, e serão discutidas no âmbito da Assembleia da República. Foi também hoje aprovado pelo Conselho de Ministros a segunda fase do processo de reprivatização da REN, Redes Energéticas Nacionais, e a Sra. Ministra de Estado e das Finanças, bem como a Sra. Secretária de Estado do Tesouro, aqui junto também, farão depois também a apresentação desta medida hoje tomada pelo Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma outra proposta de lei que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da atividade de construção em conformidade com a transposição da Diretiva de Serviços no mercado interno. Ainda também relativo às diretivas comunitárias, neste caso de qualificação profissional também, foi aprovada uma outra proposta de lei sobre a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos, coordenação de projetos e direção de obras públicas e particulares. Ambos os diplomas serão agora enviados para a Assembleia da República. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros um diploma com os requisitos mínimos de segurança para os túneis da rede rodoviária transeuropeia e da rede rodoviária nacional, procedendo aqui à transposição de uma diretiva da União Europeia relativa a estes mecanismos de segurança na rede rodoviária transeuropeia. Também ainda no âmbito da área da rodovia e da rodoviária, foi aprovado um outro diploma que fixa o regime jurídico aplicável à exploração de áreas de serviço e ao licenciamento para implantação de postos de abastecimento de combustíveis marginais às estradas, também dentro da rede rodoviária nacional. O Conselho de Ministros aprovou ainda um diploma que estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Trata-se de um diploma que vem acrescentar às competências já atualmente existentes por parte das autarquias locais relativamente a esta matéria, a competência também da Autoridade Nacional de Proteção Civil, portanto, o Ministério da Administração Interna, através da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para poder atuar, nomeadamente, naquilo que é denominado como os fogos controlados, que passam a poder também ser algo que é realizado no âmbito da responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção Civil dentro das estratégias de combate aos incêndios. Foi também aprovado ainda no Conselho de Ministros um diploma relativo ao regime especial de expropriações e ações de discussão, para ações de discussão do empreendimento do Alqueva. Como sabem, existe um regime jurídico específico desde há vários anos para as expropriações no âmbito do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva. Trata-se agora foi hoje aprovado no Conselho de Ministros, na fase em que estão, neste momento, os trabalhos de desenvolvimento deste empreendimento, de um alargamento de um mapa, dentro do qual as declarações de utilidade pública para efeitos de aplicação deste regime de expropriações pode continuar a ser exercido. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma alteração ao diploma sobre a qualificação inicial e a formação contínua de condutores de determinados veículos rodoviários de mercadorias e de passageiros, na sequência da transposição de uma diretiva europeia que foi corrigida por força da adesão da Croácia à União Europeia. Por último,
O Conselho de Ministros aprovou ainda um diploma sobre a ampliação da área classificada das muralhas do Castelo de Tavira, passando a abranger também a frente norte e os cantos nordeste e noroeste da muralha, redefinindo assim o mapa da zona classificada. Eu passo a palavra à Sra. Ministra da Justiça para vos fazer a apresentação da proposta de lei hoje, da autorização legislativa hoje aprovada sobre a revisão do Código de Procedimento Administrativo. Muito obrigada, muito boa tarde. O Código do Procedimento Administrativo insere-se no âmbito de um conjunto de reformas da Justiça que obedecem todas à mesma filosofia, isto é, responsabilizar os agentes, responsabilizar o sistema. Da mesma forma que nos tribunais instituímos pela primeira vez prazos para os magistrados, responsabilizando-os, objetivos para os tribunais, naturalmente e alterámos o regime prescricional, embora sem efeitos retroativos, porque não pode ter efeitos retroativos do ponto de vista constitucional, há uma responsabilização, como digo. O mesmo fizemos agora para a atividade da administração pública e a sua relação com os particulares. Este é um dos pilares da reforma do Estado. Porquê? Porque quando se fala em reforma do Estado, de que é que se fala? Fala-se de rever as funções do Estado, fala-se do número e do tipo de instituições que o Estado, num sentido mais comum, mais geral, deve ter, e fala-se de disciplinar a atividade administrativa destas entidades públicas e da sua relação com o cidadão. Como é que ela funciona internamente e como é que ela funciona na relação com o cidadão. Quais são as grandes alterações? Porque aqui isto não é uma mera alteração ao Código do Procedimento Administrativo. Começou por ser, mas as alterações foram tantas e as exigências da responsabilidade foram tantas que transformámos e aprovámos de facto um novo Código do Procedimento Administrativo. Quais são os traços mais relevantes deste novo Código do Procedimento? O reforço dos princípios que regem a atividade administrativa, por um lado, e, por outro lado, a introdução de novos princípios. Pode parecer espantoso, mas nós não tínhamos consagrado no nosso ordenamento jurídico, isto é, não existia, a obrigação do dever de boa administração. Esse princípio é introduzido neste Código, bem como o princípio da razoabilidade da atuação da administração. E, na sua relação com cada um de nós, há também o reforço do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Acresce ainda que, como forma de combater fenómenos que são fenómenos que afetam a nossa sociedade, se introduziram, reforçando novas regras para impedimentos e suspeições. Isto é, alargamos o regime de impedimentos e de suspeições. Temos depois algo extremamente importante e que isso sim revolucionará a forma de funcionar da nossa administração pública. Através de dois institutos novos, dois regimes novos que estão no Código. Um é o chamado auxílio administrativo. Ou seja, se um de nós tiver um processo qualquer a correr na administração, ou precisar que a administração decida qualquer coisa sobre nós, e se qualquer que seja o serviço da administração tiver documentos necessários para instruir esse processo, deixam de ser os particulares, deixamos de ter que ser nós a ir buscar os documentos aos vários serviços, passando a administração a ter a obrigação de reunir ela própria esses documentos. E, portanto, não é o particular que tem que ir buscar todos esses documentos. Permitam-me a simplicidade de linguagem, mas que, para que todos nos entendamos bem. Depois são as chamadas conferências procedimentais. Muitas vezes, para resolver um projeto, para resolver algo que se prenda com a vida de um cidadão, é precisa a intervenção de vários serviços. Até agora, pois cada um ia junto desses vários serviços. Não só
passa a ser obrigatório a administração recolher os documentos que tenha na sua posse, como para decidir questões relativas ao cidadão e às empresas, os serviços têm que se reunir entre eles. Têm que fazer as chamadas conferências procedimentais ou endoprocedimentais. E há um gestor de procedimento que responde por tudo isso. Portanto, mais uma vez, não é o particular que tem que andar a pedir, imaginem os senhores que querem construir uma casa ou que querem instalar uma atividade agrícola e têm que andar através de variadíssimas entidades a pedir pareceres. Não, senhor, a partir de agora é o decisor, é o gestor, se quiserem, é o diretor do procedimento que tem que fazer essas conferências, ouvindo o interessado e o interessado participando nessas conferências. Pode haver casos em que essa participação seja dispensada, mas têm que ser fundamentados. Outra alteração de monta. Passamos pela primeira vez a ter um regime sobre regulamentos. Dir-me-ão os senhores, o que é que isso interessa? Continuamos a ter milhares de regulamentos por aí. Não é assim, porque nós até agora temos muitos serviços que têm regulamentos sem nenhuma base legal e que saem da gaveta, e muitas vezes já todos os senhores que aqui estão nesta sala se depararam com situações em que isto está no regulamento tal e tal e tal. Mas onde é que está esse regulamento? Está aqui. Ou seja, pela primeira vez, para existirem regulamentos, é preciso que exista uma base legal clara. Isto acaba com aquela ideia de circulares, de milhares de circulares, sem base legal nenhuma e que muitas vezes sobrepõem às leis, por vontade dos serviços. E, portanto, como verão, é de facto uma alteração muito grande. Por outro lado, também, ao contrário do que acontecia até agora, a administração não respondia, o pedido estava indeferido. Passa a ser o contrário. Se a administração não responde, é deferido. E mais, se não responde no prazo, isto é muito importante, passa a indemnizar o cidadão pelo dano, pelo prejuízo que lhe causou. Portanto, toda esta arquitetura deste novo Código do Procedimento passa por uma fortíssima responsabilização da administração, naturalmente que não basta estar na lei, os aplicadores têm que ajudar, mas há também um dever dos cidadãos de denunciar sempre que assim não aconteça. Porque passam a ser direitos seus, direitos que lhes assistem. E, uma vez mais, insisto, é tudo o contrário do que nós tínhamos até agora. Não somos nós, cidadãos, que temos que andar à procura de papéis que a administração tem, não somos nós, cidadãos, que temos que andar à procura de pareceres de Herodes para Pilatos e de Pilatos para Herodes. Aliás, a época é própria para esta invocação. Não nos podem tirar uma circular da gaveta e confrontar, está aqui uma circular, sem base legal nenhuma, e por outro lado a administração atrasa-se, está deferido. Atrasa-se, passa ao prazo, sem justificação, indemniza ao particular. E, portanto, eu penso que este é um documento de facto essencial e é um dos pilares da reforma do Estado, porque justamente disciplina a atividade da administração, o seu relacionamento com os particulares. Espero sinceramente que hoje tenhamos ficado mais ricos e uma boa Páscoa para todos. Eu peço à Sra. Ministra do Estado das Finanças para fazer então a apresentação da decisão hoje tomada do Conselho de Ministros relativamente à segunda fase de reprivatização da REN. Muito obrigada, Sr. Ministro. Com a sua autorização, eu depois passarei também a palavra à Sra. Secretária de Estado do Tesouro para complementar.
mas é só para dar nota na sequência de um anúncio que eu própria fiz aqui em 2012, quando decorreu a primeira fase de privatização da REN, de que havia um remanescente de ações que ficaria ainda na posse da administração pública, do setor público, no caso da par pública, e uma parcela mais pequena na Caixa Geral de Depósitos, e que seria alienada em momento posterior. O momento posterior é este agora, foi esta a decisão que foi hoje tomada em Conselho de Ministros, ao abrigo do mesmo decreto-lei que foi aprovado em 2012 e que já na altura previa esta possibilidade, e pedi então à Sra. Secretária de Estado que complementasse só com os detalhes que estão previstos para a operação e que foram hoje aprovados em Conselho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Na reunião do Conselho de Ministros de hoje foram aprovadas as condições gerais de alienação de 11% do capital social da REN, pertencentes à par pública e à Caixa Geral de Depósitos, e que correspondem a 58.740.000 ações, dizendo respeito à segunda fase do processo de reprivatização. Esta operação, esta conclusão da segunda fase, vem dar cumprimento ao memorando de entendimento, e sendo também uma medida prevista no programa do Governo, e integra tanto a realização de uma oferta pública de venda no mercado nacional, como uma venda direta institucional a um conjunto de instituições financeiras que ficam obrigadas a proceder à dispersão das ações nos mercados de capitais. Neste âmbito, pretende-se que a oferta pública de venda possa fomentar a liquidez das ações representativas do capital, estando ainda prevista a aquisição por trabalhador de um lote até 5%, lote esse cujo preço terá um desconto de 5% face ao preço de colocação. Por outro lado, a utilização da capacidade de intermediação das instituições financeiras internacionais ou nacionais poderá permitir promover a dispersão no mercado das ações, com vista a alcançar o reforço da diversificação da estrutura acionista da REN. Conforme previsto na legislação aplicável, as receitas obtidas pelo Estado serão utilizadas para a amortização de dívida pública, como tem sido usual neste tipo de operações, e finalmente concluímos assim e encerramos definitivamente a participação do Estado no capital da REN. Obrigado, ficamos então à vossa disposição para... Judite França, da TVI. Eu começava por perguntar em relação, começando pela REN, da segunda fase de privatização da REN, esta ideia de fazer uma OPV é para dispersar o capital, portanto já não há necessidade de procura de um investidor que compre em bloco. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta seria para a doutora Maria Luísa Albuquerque, em relação à notícia que hoje é conhecida no Jornal de Negócios, acerca das poupanças que foram feitas pelo Estado, e se estes 1.600 milhões de euros que o Primeiro-Ministro disse em entrevista à SIC no início da semana não são de facto apenas 800 milhões. Relacionado com esta pergunta, se 800 milhões foram poupados, digamos, ou cortados em 3 anos, como é que se poupa 1.000 milhões agora só num ano? Se isso é execuível? E a terceira e última pergunta, provavelmente é sobre as declarações do Presidente da República. Eu pedia um comentário por parte do Governo que me faz um aviso claro sobre a coesão e o futuro do país, se aquilo que é a margem de manobra e que se tem visto pelos indicadores económicos do Governo não for, enfim, levado a repor aquilo que o Presidente da República chama de correção de sacrifícios, que algumas, que os portugueses têm sentido. Obrigado. Eu começava por responder já a esta última questão, porque me parece que é mais simples, apesar de tudo. Eu não conheço na íntegra as declarações do Sr. Presidente da República, mas é evidente que o Governo não pode estar mais de acordo com o Sr. Presidente da República. É para isso que o Governo tem trabalhado nos últimos 3 anos. Encontrarmos um país numa situação de pré-bancarrota, com um programa fortíssimo de ajustamento imposto para que o país pudesse ter acesso ao crédito necessário para prover às necessidades básicas de funcionamento do Estado e de pagamentos de salários e de pensões, e todo o trabalho que é desenvolvido pelo Governo e terá que ser continuado a desenvolver por este Governo e pelos governos que nos sucederem, é tudo fazer para que essa situação não volte a acontecer. Felizmente a situação tem vindo a melhorar,
nos últimos 6 meses, pelo menos, ou pelo menos desde, já quase no último ano, desde o final do primeiro trimestre do ano passado, começou a dar-se uma inversão nesta situação terrível em que o país foi colocado de emergência, mas o trabalho é para continuar seguramente e o Governo, o Sr. Presidente da República, penso que todas as forças políticas e todos os portugueses não deixarão de estar atentos e empenhados em retomar uma trajetória de crescimento que permita o reforço dessa coesão e que permita o regresso, assim que seja possível e que as condições económicas deem essa oportunidade, o regresso aos níveis de bem-estar e de conforto que antes desta situação de emergência o país foi colocado. Eu pedi à Sra. Ministra, não sei se a Sra. Ministra para... Muito obrigada, Sr. Ministro. Posso já responder a esta pergunta, porque aliás faz lembrar muito uma pergunta a que eu respondi na terça-feira e que tem exatamente o mesmo problema, que é a ligeireza com que se fazem contas e se tiram conclusões. Objetivamente, há um valor de 881 milhões de euros respeitantes à aquisição dos submarinos que estão contabilizados em 2010 em consumos intermédios, mas dizer que a poupança foi apenas do remanescente é ignorar todos os consumos intermédios que estavam já comprometidos do passado, nomeadamente com as PPPs, para o período seguinte e que tiveram de ser renegociados para realmente reduzir a despesa. Ou seja, se nós olhamos para um efeito que acontece em 2010, devemos também olhar para todos os efeitos, muitos deles de sentido contrário, que acontecem em 2011, 12, 13, 14, para perceber qual é que é a poupança. A rúbrica de consumos intermédios teve a maior poupança, foi a rúbrica que mais foi comprimida. E é preciso perceber também que há outros elementos que nem sequer são visíveis diretamente nas contas, porque o que nós conseguimos ver é a comparação entre a despesa efetuada. Se compararmos a despesa efetuada com a despesa que estava prevista e comprometida e que foi necessário renegociar para que não se materializasse, o efeito é ainda maior. Mas mesmo só com esse efeito temos uma diferença muito substancial. Portanto, se queremos contar com um efeito particular que é o dos submarinos e é legítimo que seja posto nas contas, temos de contar com os outros efeitos todos. Se os senhores olharem, e o INE tem esses dados todos e tudo isso é público, então nos dados do orçamento, o tal faz essas análises, para a evolução das várias componentes da despesa, qualquer dos agregados orçamentais que se analise, despesa total, despesa corrente primária, déficit, todos eles evidenciam uma melhoria muito significativa ao longo de todo este período de ajustamento, por comparação com o ano de 2010, porque em 2011, o orçamento de 2011 foi um orçamento que já foi executado dentro do programa de ajustamento. Tivemos os juros a aumentar, porque conforme eu não me canso de repetir, enquanto houver déficit, a dívida em termos absolutos aumenta e os juros naturalmente aumentam. Portanto, temos os juros a aumentar, temos um conjunto de pressões a aumentar desde o início do programa, nomeadamente com prestações sociais, contrariamente ao que muitas vezes se ouve dizer, a despesa com prestações sociais, desemprego, mas não só, é mais alta hoje, quer em valor absoluto, quer em percentagem do PIB, do que tínhamos antes do programa de ajustamento. Portanto, todo o esforço que foi necessário fazer na redução de todas as outras componentes da despesa, não só permitiu reduzir, como teve de ser suficiente para compensar estes aumentos de despesa que resultam dos estabilizadores automáticos e dos efeitos do ciclo económico. Quando se olha para todos estes agregados, o que se verifica é que houve também um aumento da receita, é verdade, mas muito do ajustamento é feito do lado da despesa, apesar de haver componentes da despesa que não dependem da decisão discricionária do Governo e que não estão nas mãos do Governo reduzir. E temos aqui o elemento dos juros que já referi, as despesas sociais que são estabilizadores automáticos, nomeadamente associados à taxa de desemprego e às situações de carência económica que o Governo teve sempre uma enorme preocupação de proteger. Todos estes agregados mostram que houve uma contenção muito forte de despesa e os resultados são positivos, seja qual for o ângulo que se queira olhar. Se formos considerar efeitos particulares, então vamos fazer isto de uma forma séria e completa. Consideremos os submarinos, mas consideremos o resto também. E eles, de facto, estão lá em 2010 e entram nas contas, temos é que pôr tudo o resto da despesa
que se renegociou, que estava contratada, que teria de ser paga e que efetivamente não se materializou, para além de todas as reduções que foram sendo feitas ao longo deste período. Eu quero então pedir à Sra. Secretária de Estado que respondesse à questão da REN. Obrigada. Relativamente à operação da REN, conforme eu referi, vamos ter, de facto, a realização de uma oferta pública de venda, que proporcionará uma dispersão do capital em bolsa, e teremos uma componente para a venda em mercado institucional, cuja dimensão relativa ainda não está definida. Henrique Simões de Almeida, da agência Bloomberg. Uma pergunta para a Sra. Ministra das Finanças. O IGCP acaba de anunciar um leilão de obrigações para o dia 23. Gostava de lhe perguntar, uma vez que alguns analistas como o Commerce Bank indicavam um valor superior ao que foi anunciado, os 750 milhões, o Commerce Bank indicava perto de 1.000 milhões, se estão a ser cautelosos em tentar vender menos do que alguns players de mercado estavam à espera. A segunda questão era se pensou fazer, se este correr bem, se pensou fazer mais leilões de obrigações, ainda antes do fim do nosso programa. E a terceira é se já tem uma estratégia de saída. Estamos todos na expectativa se vai ser uma saída limpa, se vai ser uma saída com um programa de uma linha de crédito. Obrigado. Muito obrigada. Eu começaria por responder a essa última pergunta e depois, relativamente ao leilão em particular, pediria também à Sra. Secretária de Estado, que tem que acompanha essa matéria mais de perto, que respondesse. Relativamente à estratégia de saída, estamos, como tenho tido a ocasião de dizer, ainda a ponderar os vários fatores. Continuamos a fazer o nosso trabalho. Temos um conjunto, já hoje saíram mais um conjunto de indicadores económicos que são positivos. O processo de regresso aos mercados continua a seguir o caminho que estava previsto e continuamos a assistir a uma evolução positiva. Continuamos a ter em conta e a ponderar os fatores num sentido ou noutro e a seu tempo anunciaremos a decisão, sempre antes da data do final do programa e, como já foi até aqui referido, julgo que na sequência de uma reunião de Conselho de Ministros, provavelmente até ao dia de 5 de maio, que é o dia da última reunião do Eurogrupo, antes da data do final do programa. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada. O leilão que foi anunciado hoje pelo IGCP vem cumprir o calendário que o próprio IGCP já tinha anunciado no princípio de abril para as emissões de dívida pública do segundo trimestre, onde estavam previstos 2 leilões de obrigações do Tesouro para terem lugar no decorrer deste trimestre. Portanto, este será o primeiro. E o mesmo calendário indicava também valores indicativos para os leilões, na ordem dos 500 a 700 milhões de euros, e, portanto, este montante enquadra-se perfeitamente naquilo que foi anunciado pelo IGCP. Boa tarde, Joana Nabás, da SIC. Tenho algumas questões. Eu vou começar por aquela que diz respeito ao comunicado e que dirijo ao Ministro da Presidência, que tem a ver com a alteração à Lei de Bases das Forças Armadas. Queria que me especificasse um bocadinho o que é que está aqui em causa, sendo certo que esta é uma questão que preocupa muito os militares, que, segundo sei, não foram ouvidos durante esta preparação desta alteração, corrija-me se estiver errada, e que estão particularmente preocupados com a questão da manutenção dos direitos e das regalias na área da saúde, também na área das carreiras e na área da assistência social, se algum dessas áreas sofre alterações com estas alterações à Lei de Bases. À Ministra das Finanças, queria-lhe perguntar ainda sobre este leilão, se isto é de alguma forma encarado como o derradeiro teste à viabilidade de uma saída limpa, e queria-lhe perguntar se há dentro do Governo ou não alguma divergência sobre o desagravamento fiscal que poderá acontecer até ao final da legislatura. E pergunto-lhe isto na sequência da entrevista do Primeiro-Ministro, onde não foi assumido nenhum compromisso, e na sequência da entrevista do Vice-Primeiro-Ministro, que fez questão de ler o que está escrito no guião da reforma do Estado e que prevê esse desagravamento fiscal até ao final da legislatura. Há divergência, não há divergência? Afinal, o que é que vai acontecer? Podemos contar com esse desagravamento fiscal até ao final do próximo ano. E queria-lhe perguntar se já teve tempo para ler o relatório preliminar do Grupo de Trabalho das Pensões. Afinal, há esse documento, existe, não existe? Ontem alguns especialistas diziam que não tinham conhecimento do documento.
afinal, o que é que está lá, como é que encara as conclusões desse relatório preliminar e da tal associação das pensões a critérios, a variáveis económicas e a critérios demográficos. Olha, eu começo por responder à sua primeira pergunta relativamente à proposta de lei hoje aprovada no Conselho, que agora seguirá para, de resto, as duas propostas de lei, tem que ver com a Lei de Defesa Nacional e com a Lei de Organização das Forças Armadas. Não percebo sequer essa suposta crítica que verbalizou na sua pergunta de não participação dos militares. Omessa, estes projetos de diploma, como não podia deixar de ser, antes de virem ao Conselho de Ministros, foram objeto de um debate no Conselho Superior de Defesa Nacional, onde estão, de resto porque tem que ser assim, por lei, como é evidente, e onde têm assento todos onde estão naturalmente os militares, para além de muitos outros órgãos, como sabe, o Conselho Superior de Defesa Nacional é um órgão constitucionalmente previsto e que funciona na dependência do Sr. Presidente da República. Todas estas matérias, os projetos de diploma, foram objeto de uma reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, que de resto foi anunciado na comunicação social, na altura, e portanto não consigo sequer compreender essa suposta crítica de que não tenha havido envolvimento das estruturas militares relativamente a estes projetos. Isso não faz qualquer sentido. Relativamente às questões em concreto que me colocou, penso que, pelo menos do que eu consegui tomar nota, de questões relativas às carreiras e à saúde militar, não é na Lei de Defesa Nacional que essas matérias são tocadas. A proposta hoje tocada, hoje aprovada no Conselho de Ministros e que será agora, tinha sido trabalhada no Conselho Superior de Defesa Nacional e agora será enviada para o Parlamento, não mexe essas matérias, não é, as questões das carreiras militares não decorrem de qualquer alteração que agora esteja a ser colocada em cima da mesa nestes diplomas que hoje vão. Isto tem que ver fundamentalmente com a estrutura de funcionamento das próprias Forças Armadas, como eu referi sinteticamente e como está no comunicado, tem que ver com a articulação entre os vários órgãos de soberania das competências que estão na Lei de Defesa Nacional, o Sr. Presidente da República, a Assembleia da República o relacionamento também dos chefes de Estado-Maior-General das Forças Armadas com os próprios chefes de Estado-Maior dos ramos das Forças Armadas. Portanto, é nessas áreas é que as alterações que estão agora, foram hoje aprovadas no Conselho de Ministros e seguem agora para a Assembleia da República, incidem não sobre as outras matérias, das que eu tomei nota, de que me referiu e que eventualmente podem ser preocupações, mas que não resultam seguramente destas propostas de lei hoje vistas e aprovadas no Conselho de Ministros. Muito obrigada, Sr. Ministro. Relativamente às questões que colocou-se, o leilão é um derradeiro teste à saída limpa. Bom, o leilão de dívida pública faz parte dos planos que tínhamos, faz parte do programa de financiamento que foi anunciado para este trimestre. Com os mercados não há testes derradeiros, isto é um trabalho contínuo, ou seja, teremos de continuar a fazer o nosso trabalho para podermos contar com financiamento de mercado em boas condições. Nesse aspecto não há nada de derradeiro em nenhuma das ações que tivermos. Sobre a questão daquilo que julgo que chamou a divergência sobre o desagravamento fiscal, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse é o que há a dizer sobre a matéria. Não há decisões tomadas sobre essa matéria, não estamos em condições de assumir um compromisso quanto ao desagravamento fiscal. Se tivermos condições, e repetindo, julgo que textualmente o que o Sr. Primeiro-Ministro disse, não é pelo facto de ser um ano de eleições que não deixaremos de iniciar um processo de redução de uma carga fiscal que todos reconhecemos que deveria ser mais baixa. Não temos condições neste momento de assumir um compromisso nesse sentido. Quanto à questão do relatório, de facto já tive tempo de ler, já consegui ir ao Ministério entretanto, menos a casa, e aquilo que eu tinha no meu gabinete é um documento preliminar técnico. Como os senhores saberão, este grupo tem dois núcleos, digamos, tem um conjunto de especialistas em segurança social e tem depois um conjunto de pessoas da Caixa Geral de Aposentações e da Segurança Social, que são que têm as características mais técnicas, porque tem a ver com a análise de dados e com a informação existentes nos sistemas.
e estas duas partes do grupo no seu conjunto vão se articulando. O documento que eu recebi, que já foi remetido aos senhores peritos para se pronunciarem, é preliminar, não é um documento que de todo permita definir opções ou preparar uma decisão do Governo. É um documento que foi elaborado por este núcleo mais restrito, ou seja, que envolve as pessoas da Caixa Geral de Aposentações e da Segurança Social. Sobre este documento trabalharão também os restantes especialistas, dando os seus contributos e o seu parecer, e só no fim desse processo é que haverá um documento com opções que esteja em condições de o Governo poder discutir e de poder sobre ele tomar decisões. Como nós já dissemos repetidamente, até ao final deste mês, essa discussão será tida em Conselho de Ministros e essa decisão será comunicada. Agora, o que eu gostaria de apelar, se me é permitido, aos senhores jornalistas, mas também dirigindo-me a outras pessoas que se pronunciam sobre esta matéria, aquilo que já foi dito e reafirmado é que, relativamente à matéria de pensões, ninguém, a partir do próximo ano, as pessoas não vão ficar mais penalizadas do que estão agora, antes pelo contrário. O trabalho que está a ser feito é para encontrar uma solução duradoura para o problema da sustentabilidade do sistema de pensões, mas os pensionistas não vão ver no próximo ano reduzir-se mais as pensões que recebem. Portanto, toda esta especulação que é criada no espaço público, este ruído, não permitindo ao Governo que complete o trabalho no tempo que sempre disse que completaria, sempre dissemos que isto seria a resolver até ao final do mês de abril. Continuar a criar este ruído causa inquietações e angústias em muitas pessoas que são absolutamente desnecessárias e não têm fundamento. Este trabalho se isto será decidido, será apresentado até ao final do mês e os pensionistas no próximo ano não terão redução adicional do seu rendimento, antes pelo contrário. Este é o enquadramento, os detalhes serão conhecidos a seu tempo. Não vale a pena criarmos preocupações que não têm razão de ser, porque ainda por cima estamos a falar de uma parte da população que se sente mais desprotegida, que se sente mais fragilizada, que às vezes tem mais dificuldade em compreender estas questões e não há qualquer necessidade de assustar as pessoas com uma coisa que simplesmente não vai acontecer. Este trabalho será concluído nos termos em que foi proposto, no tempo em que foi proposto, será objeto de decisão e será comunicado. Muito obrigada. Boa tarde, Tiago Contreiras, da RTP. Eu se calhar aproveitava aqui esta deixa da Ministra das Finanças para insistir neste ponto, até pela população que ele afeta, e tentar perceber se estes detalhes que serão conhecidos a seu tempo serão conhecidos também no final deste mês, ou se no dia 30 de Abril será apenas uma decisão genérica. Não sei se pode detalhar um pouco esta questão. Há pouco a Ministra da Defesa, da Justiça, peço desculpa, enfocava aqui a Semana Santa, mas eu dava um salto para a semana que vem e perguntava ao Ministro dos Assuntos Parlamentares se gostava ou não de assistir a uma declaração dos Capitães de Abril na sessão solene dos 40 anos da Revolução, e deixava também aqui um desafio à Sra. Ministra para, se assim entender, se pronunciar sobre esta matéria, tendo em conta as declarações do vosso companheiro de partido, Pacheco Pereira. Muito obrigado. Olha, eu posso começar por responder à questão que me colocou para a semana, dando o salto, como disse, para a semana que vem, dizendo que seguramente que não faltam nem faltarão oportunidades para se ouvir os militares que estiveram ligados ao 25 de Abril. Não faltaram nos últimos 40 anos e espero bem que continuem a não faltar enquanto houver coisas para dizer relativamente ao 25 de Abril. Agora, uma das razões pela qual o 25 de Abril foi feito foi para que no órgão de soberania, a Assembleia da República, falasse os eleitos do povo. E é preciso ter sempre isso presente. Do meu ponto de vista, foi também para isso que, assumidamente, os militares, em 1974, fizeram a Revolução, para que fosse o povo a escolher os seus representantes e fossem os representantes do povo que falavam na Assembleia da República. E, portanto, eu acho que as coisas devem ser separadas, mas é a minha opinião.
Tenho o maior gosto em responder à sua questão. Naturalmente que todos nós estamos gratos aos capitães de Abril, todos nós estamos gratos, mas não só aos capitães, a todos aqueles que fizeram 25 de Abril. Isto por um lado. Por outro lado, eu penso que nós somos um país que preserva e que gosta realmente da liberdade. E assim sendo, todos temos espaço para falar e para apresentar as nossas ideias. Há espaço para todos. Não pode deixar de ser assim numa democracia. Muito obrigada. Eu estou tentando então esclarecer um pouco melhor exatamente o que é que temos aqui em causa. Neste momento há um primeiro documento preliminar e de caráter mais técnico produzido pela Segurança Social e pela Caixa Geral de Aposentações. Sobre este documento haverá o contributo dos especialistas que foram convidados pelo Governo a pronunciar sobre esta matéria. Daí deverá surgir um documento que servirá de base à discussão e à decisão do Governo sobre esta matéria, mas mesmo a decisão do Governo sobre esta matéria é uma proposta, ou seja, é a proposta que o Governo depois levará à discussão com os parceiros sociais. Portanto, uma decisão final, uma aprovação, é um processo que vai demorar mais tempo. Aquilo que se conhecerá até ao final deste mês é a proposta do Governo, que necessita de um trabalho que ainda não está completo. Mas será conhecida a proposta do Governo, depois entraremos na fase de diálogo com os parceiros sociais, com os partidos da oposição, com, enfim, do processo de diálogo habitual da formação, da decisão e do processo legislativo em democracia, que é o tema que também orientou as respostas anteriores. É isto que estamos a falar mais. Muito obrigada. Só uma pergunta, há bocado esqueci-me de fazer esta pergunta para a Ministra da Justiça, exatamente sobre este Código do Procedimento Administrativo. Quando é que entra em vigor e se haverá, será dado tempo aos funcionários públicos para se adaptarem a um novo sistema de trabalho, que parece radicalmente diferente? Muitíssimo obrigada. Em primeiro lugar, relativamente ao tempo, quando é que o Código de Procedimento Administrativo entra em vigor, eu não posso dar uma data. Porquê? Porque isto é uma matéria que corre no Parlamento. E, portanto, correndo no Parlamento, eu não tenho uma data, não posso dar uma data, não seria sério da minha parte, porque é impossível, depende dos trabalhos parlamentares. Mas posso lhe dar um exemplo, por exemplo, a Lei Quadro de Organização dos Sistemas Judiciários esteve 9 meses no Parlamento a ser apreciada. Esperemos que não seja o caso, porque de facto é muito urgente que a administração passe a ter outras regras. Quanto à formação dos funcionários, eu devo dizer que, ao contrário de uma ideia muito comum que existe, nós temos funcionários públicos de excelência, muitas vezes enredados em más leis, em práticas muito antigas, enredados, olha, em circulares, aquelas às quais queremos pôr termo sem base legal, e portanto isto também simplifica muito a atividade do funcionário público. E ao simplificar essa atividade, permite que ele potencie as suas capacidades. Eu tenho exemplos extraordinários no meu Ministério. Toda a gente me dizia que era impossível o Código de Processo Civil entrar em vigor no dia 1 de setembro, e foi voluntariamente que as pessoas que estavam afetas ao projeto, nenhuma delas tirou férias em agosto. Eu não pedi nada a ninguém, nem forcei nada a ninguém. As pessoas estavam entusiasmadas no projeto. E, portanto, este novo Código, como simplifica muito os procedimentos, vai ser de muito fácil interiorização para a administração pública. Por outro lado, obviamente, não deixará de existir formação, aquela que é necessária face a um diploma que tem tanto de simples que não exigirá, digamos, uma formação muito intensa.